paz do Senhor Jesus, queridos irmãos da Sala Querigma, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma oportunidade para estudarmos a Palavra do Senhor em mais uma escola bíblica dominical. Para dar início ao nosso estudo, irmãos, nós vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra e clamo a Ti, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, fala conosco neste dia, Senhor. Ó Deus, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, Pai, através deste estudo. Oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, dando prosseguimento ao plano de leitura, hoje nós estudaremos a Carta aos Romanos, e os versículos-chave do nosso estudo estão lá no capítulo 1, são os versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Primeira parte aqui, irmãos, vamos falar um pouquinho da carta e do autor. Bom, o autor é Paulo. Paulo escreveu aí metade do Novo Testamento, com 13 livros. Ele era judeu e romano, nasceu na cidade de Tarso, na região da Cilícia, hoje atual Turquia, como a gente vê aqui no mapa, E ele tinha, irmãos, uma ampla formação religiosa e cultural. E o seu mestre, ele foi um integrante do Sinédrio, o nome dele era Gamaliel. E o que era o Sinédrio? Sinédrio, irmãos, era a reunião ali dos notáveis dos judeus, dos principais, dos anciãos, dos sacerdotes, sumos sacerdotes, todos aqueles que participavam do Sinédrio, eles tinham o dever de manter a ordem, e julgar os casos ali que atentassem contra a ordem da sociedade judaica, Então Paulo foi muito bem instruído, irmãos, por Gamaliel. E além disso, ele pertencia também à seita dos fariseus, que era um grupo religioso que defendia ferozmente a tradição dos judeus, a lei de Moisés. Então, Paulo ele teve tudo ali, esses ingredientes aí para ser um perseguidor da igreja. Ele foi um judeu muito notável, E por isso, e pela autoridade que ele tinha, ele foi um perseguidor dos cristãos, da igreja primitiva. Mas, como nós sabemos, irmãos, ele teve um encontro poderoso com Jesus no caminho para Damasco, reconheceu e entendeu que a obra do Senhor era uma obra de salvação e foi preparado para realizar a pregação do Evangelho aos gentios, E Paulo, ele foi contado como um dos apóstolos, o apóstolo que tomou o lugar de Judas, Porque esse lugar ele precisava ser preenchido, irmãos, e os apóstolos sabiam disso, e ali no capítulo 1 de Atos eles escolhem Matias, mas de Matias nós nada sabemos, Não ficou nada registrado, e nós vemos aqui que, na verdade, quem tomou esse lugar que estava vazio foi Paulo, E isso Paulo ele reafirma em muitas introduções das suas cartas, E como nós vamos ver aqui em Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo ele foi colocado como apóstolo pelo Senhor, pelo próprio Jesus, e não pela escolha de alguém como foi Matias, Vamos lá, prosseguindo, irmãos. E a carta aos Romanos, irmãos, ela é um resumo de toda a doutrina cristã que é apresentada ao redor no decorrer dos livros e dos relatos, Paulo ele consegue, numa carta só, colocar toda a doutrina cristã nessa carta. E sobre isso, o autor Pirman ele fala,
que a Epístola aos Romanos é uma resposta completa, lógica e inspirada à grande questão dos séculos. Como pode o homem ser justificado com Deus? No Antigo Testamento e nos Evangelhos e Atos, esta verdade se encontra espalhada em diferentes lugares nos ensinos, a respeito daquela doutrina que forma a mesma base de Romanos, a justificação pela fé. E Paulo, então, ele resume tudo isso nessa carta, irmãos. Então, é uma carta muito importante, muito densa, conteúdo extenso para falar, porque quando a gente começa a falar de uma coisa, precisa lembrar de outras, por isso que serão 2 aulas aqui o nosso estudo, tá bom? Começando aqui o nosso capítulo, o nosso tópico 2, argumentação sobre a graça. Como nós vamos estudar, então, a carta aos Romanos, irmãos? Nós vamos separar por assuntos, né? Tentar entender a carta pelos assuntos que são tratados. E assim tentar compreender essa mensagem que Paulo escreve nesse resumo aí da doutrina cristã, como nós colocamos, né? A ira de Deus, ou seja, sua punição contra o pecado, está sobre toda a humanidade. E a fé em Jesus é o único meio pelo qual o homem pode ter comunhão com Deus novamente. E é isso que Paulo explica no decorrer dos capítulos, né? Então, um esboço aqui da carta, irmãos. O primeiro assunto seria todos pecaram, o segundo, justificação, o terceiro, santificação, o quarto, Deus e Israel, e, por fim, aplicações e despedida. Então, essa que é a divisão por assuntos que nós estudaremos aqui da carta aos Romanos. E o capítulo 1. O capítulo 1, ele é um resumo de tudo aquilo que será apresentado posteriormente. Ele mostra que o homem, toda a humanidade, ela pecou e ela está distante de Deus. E ela vive sob esse domínio do pecado. E ela precisa de um Salvador para poder ter essa comunhão restaurada com o seu Criador. E aqui, através da criação, que Paulo começa ali a partir do versículo 18, ele mostra que Deus se revela à humanidade, justamente para mostrar que a humanidade, para ter essa comunhão, para ter vida, novamente ela precisa reconhecer que existe um Deus. E Deus se revela através da criação. E a criação, irmãos, é a principal revelação de Deus, da existência de Deus, antes da lei e antes de Jesus. E ela permanece até hoje, né? Um grande testemunho aí de que Deus existe. Mas a humanidade, diante dessa revelação, teve a oportunidade de aceitar a Deus como seu Salvador, né? Mas não reconheceu essa revelação de que existe um Deus e preferiu andar à sua própria sorte, no seu próprio entendimento. E a consequência disso, irmãos, é uma vida sob o domínio do pecado. E estar inclinado, com o coração inclinado ao pecado, a consequência, né, é uma série de maldades, de corrupção, que os versículos ali do 26 ao 32 exemplificam muito bem, né? Não precisamos nem elencar aqui, né? Porque aqueles versículos resumem exatamente a consequência do afastamento do homem de Deus e do homem viver sob esse domínio do pecado no seu coração. Porque o homem está inclinado a pecar. E é isso que Paulo está querendo mostrar aqui, tá? No capítulo 2, ele começa a dizer que o homem, né, sob esse domínio do pecado, ele está distante do Senhor, de Deus, mas não só a humanidade, também não só os gentios, né, os gregos, mas também os judeus. E os judeus um pouquinho pior, irmãos, aqui, né, porque eles tinham a lei, tiveram a oportunidade ali de entender que o homem estava sob o pecado e precisava dessa salvação. Eles não compreenderam essa verdade de Deus, né? E por esse coração distante
Eles entenderam que só praticando ali os ritos eles seriam salvos, né? E esse privilégio está ali somente com o povo escolhido. O que não é verdade, né, irmãos? Porque Jesus veio justamente para trazer essa salvação universal, né? E vamos lá. Não só os homens em geral pecaram, mas também os judeus. O judeu cumpre a lei na sua formalidade em ritos que demonstram sua devoção a Deus. No entanto, seu coração está distante da verdade, porque pratica as mesmas obras que condena, tal como nos versículos 17 ao 29. E aí, irmãos, o capítulo 3, né? Paulo ele termina aqui o 2 dizendo que o judeu também pecou, está distante do Senhor, da vontade de Deus, e ele inicia o capítulo 3 para concluir esse raciocínio de que toda a humanidade pecou e todos estão destituídos da glória de Deus, como está lá no versículo 23 do capítulo 3. Então, o resumo aqui é dizer que todos estão sob o pecado, todos pecaram e todos estão distantes da vontade de Deus. Não importa se o judeu conhece a lei, porque só conhecer não o torna salvo. Ele precisa ser salvo do pecado. E mesmo que ele conheça e pratique, ele não tem o poder para praticar toda a lei, né, irmãos? Então, só o conhecimento e a prática desse conhecimento como um fim para ser salvo não torna uma pessoa salva. Ela precisa reconhecer que pecou, né, como humanidade, como judeu, e reconhecer que só Jesus, só essa obra de reconciliação que Jesus realizou pode salvar o homem do pecado. Então a lei aqui, irmãos, ela cria a consciência do pecado e exorta ao arrependimento. E uma pergunta aqui para nós respondermos, né? Como ser salvo se pela manifestação da criação e pelas obras da lei não é possível? A incapacidade do homem, por ser pecador, torna Deus injusto ao julgar o seu pecado? E aí que entra a figura de Jesus, irmãos. Porque não obstante o homem, ele estivesse sobre... A humanidade está sob essa condenação de Deus, esta ira de Deus sobre o pecado. Jesus ele veio para ser o caminho de Deus para justificar o homem e dar toda a condição para que Deus seja um justo juiz. Porque quem pode escapar da ira de Deus? Né? Se o próprio Deus não criasse esse caminho para a reconciliação com Ele mesmo, né? Então aqui nós vemos aqui os versículos 21 a 22, 24 a 26 como resposta a esta pergunta. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a lei ela serve para mostrar exatamente isso, que todos pecaram, estão distantes do Senhor, e existe uma condenação sobre isso, né, irmãos, que é a morte eterna. E o único caminho para que o homem seja salvo é crer nessa obra que Jesus realizou, que foi morrer na cruz para nos salvar do pecado e da morte eterna, né, irmãos? Então, Deus aqui, ele, para ser justo, né, porque alguém poderia questionar, né? Pode Deus, então, fugir dessa condenação se a gente não tem o poder, né, de praticar a lei e alcançar a salvação através dos nossos atos? Mas Deus preparou esse caminho, né, preparou para que Jesus, né, e como nós vemos
No Antigo Testamento, irmãos, o pecado ele era perdoado pelo derramamento de sangue. E Jesus veio para morrer, derramar o seu sangue e purificar aquele que crê para ter uma nova vida, para ser uma nova criatura e ser salvo, irmãos. Esse é o resumo dessa primeira parte aqui, né? Dizer que todos estão sob esse poder do pecado e que precisam de Jesus para ser salvos. E aí nós iniciamos o tópico 2 dessa linha de pensamento que nós estabelecemos para estudar aqui, né, irmãos? E o tópico 2 é a justificação, salvação pela fé. Então vimos aqui nos capítulos de 1 a 3 que o pecado traz a ira de Deus, ou seja, o seu julgamento de condenação sobre aqueles que não estão justificados. E Jesus foi o caminho que Deus preparou para que o homem pudesse ser salvo dessa ira, desse julgamento e tornar Deus como um juiz justo, né? Dando esta oportunidade para o homem. Porque se Deus não desse essa oportunidade, toda a humanidade não seria salva, irmãos. Nós estaríamos condenados mesmo eternamente. Mas o Senhor preparou este caminho para nós. E é isso que ele quer dizer, que este caminho ele não é alcançado de outra forma a não ser pela fé na sua obra. Então vemos lá no capítulo 4 que para refutar o argumento de que você pode ser salvo por obras, Paulo mostra ao judeu, né, ao judeu e a todos, né, que Abraão ele foi justificado de uma outra forma. Ele não foi justificado por obras como uma recompensa daquilo que ele fez ou por alguma coisa que ele pudesse ter feito. Mas ele foi justificado, ele foi salvo porque ele creu. Nós vemos lá no versículo 3 e 4 do capítulo 4. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então nós vemos aqui que foi uma obra que Deus fez gratuitamente, né? A obra de salvação ela veio gratuitamente aos homens, de Deus para os homens, e não por nenhuma obra que o homem pudesse realizar. No capítulo 5, Paulo mostra exatamente essa obra de Deus para os homens, essa obra de amor que Deus fez pelos homens, foi dar o seu Filho para morrer e saldar essa dívida do homem, né, do pecado do homem. E Jesus é o único caminho para a justificação da humanidade, irmãos. E Paulo usa aqui, né, o exemplo de Adão para engrandecer essa obra de Jesus, né? Que o pecado ele entrou na humanidade através de um homem e muitos pecados foram cometidos, né? E Jesus, através de um ato de obediência, ele perdoou muitos pecados para justificar o homem. Então nós vemos aqui que o pecado ele foi terrível para a humanidade, tem sido até hoje, mas a obediência de Jesus com o cumprimento do seu ministério de salvação foi muito maior, irmãos, porque a graça de Deus, o amor de Deus, ele superabundou os pecados do homem. Então Deus demonstra esse amor à humanidade através dessa entrega de Jesus, e Jesus, através da sua obediência, nos dá esse caminho, esse novo caminho de vida com Deus. Bom, e aqui o tópico 3 da nossa aula, né, o 2.3, que é a santificação, que é o caminho para uma nova vida em Cristo, que passa pelo batismo nas águas e que desfaz o corpo do pecado. E nós vemos isso, né, irmãos, que Paulo ele tenta explicar ali no capítulo 6, é que a obra de Jesus ela nos trouxe essa justificação porque ele quebrou esse poder que o pecado tinha sobre o homem. Então nós, lavados do nosso pecado, nós temos esta oportunidade de viver uma nova vida em Cristo. Não inclinados, com um coração inclinado a pecar,
mas com o coração inclinado a realizar obras santas, obras que glorifiquem o nosso Senhor. Então, a vitória de Jesus sobre o pecado através de sua morte na cruz. E todos que entendem essa obra e aceitam Jesus são batizados nas águas e morrem para o pecado. Então, Paulo introduz aqui essa doutrina sobre o batismo. Que o batismo ele faz essa comparação com a morte de Jesus. Então, quando nós somos batizados ali nas águas, nós morremos o velho homem diante de Deus e dos homens, né, como um testemunho da obra de salvação em nossas vidas, né, irmãos? E quando nós ressurgimos da água, nós nascemos uma nova criatura. E nisso nós vemos cumprida aquela palavra que Jesus disse a Nicodemos, né? Lá em João 3,5, nós vamos ler. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, só uma nova criatura, irmãos, que morreu para o pecado e que surge para essa nova vida em Jesus, pode herdar a vida eterna. Que foi a pergunta de Nicodemos. E no capítulo 7, Paulo vai falar novamente aqui que a lei mosaica, né, as escrituras, elas não eram suficientes para salvar o homem através da prática, né, através dos atos ali, dos atos de obediência à lei, daqueles ritos, né, irmãos? Porque apesar da lei ela ser a expressão de Deus, da verdade de Deus, ela tinha o único objetivo dela era mostrar que o homem estava vendido, né, para o pecado e que ele precisava crer que Deus era o único justificador deste pecado, irmãos. O único com o poder de desfazer o poder do pecado para que nós tivéssemos essa nova vida. E é isso que diz ali no capítulo 7, né? E aqui nós encerramos esse tópico, né, que fala sobre santificação. E partimos, irmãos, para uma conclusão aqui da nossa aula. Nós vimos, né, que aquilo que o homem precisa para obter a salvação, crer na obra de reconciliação operada por Jesus na cruz. A autojustificação daqueles que dizem ser cumpridores da lei é enganosa, e Paulo mostra que antes da lei, Abraão foi justificado pela fé em Deus. A lei veio depois como uma testificação de um coração obediente, ou seja, só há boas obras que provêm de um coração que foi justificado por Deus. Então o homem ele não pode alcançar a salvação pelas obras, mas as obras são uma consequência de um coração transformado. Jesus venceu o poder do pecado e todos aqueles que creem em sua obra são reconciliados com Deus e vivem uma nova vida guiada pelo Espírito. Já não há mais inclinação para o pecado, pois o velho homem foi sepultado nas águas e um novo homem surge para praticar obras que glorificam Deus. Diante disso tudo, irmãos, né, desta obra-prima que Paulo escreveu para nós e para todos aqueles que estão destinados à salvação, né, qual que é a nossa obrigação, né, irmãos? Não só com relação ao livro de Romanos, mas a nossa vida de devoção com Deus. Diante dessa obra que o Senhor realizou de perdoar os nossos pecados e dar uma nova vida, a nossa obrigação é obedecer, né? E obedecer buscando a sua vontade, conhecendo a palavra de Deus a cada dia, orando a todo tempo, para que nós estejamos neste caminho de santificação, que não termina, né, irmãos? Ele só vai terminar quando nós morrermos e formos para a glória. Então aqui a verdade exposta em Romanos precisa estar viva em nós, pois cremos que somos salvos do pecado e já não vivemos mais uma vida dirigida pelos desejos pecaminosos. O Senhor nos dá poder a cada dia para vencermos o pecado que tão de perto nos rodeia. A nossa responsabilidade está em buscar a vontade do Senhor diariamente, enchendo-nos da sua palavra e orando em todo tempo. E nós, como jovens aqui, empregamos tanto tempo e esforço para adquirirmos conhecimento, né, irmãos, para
que serão úteis, né, no exercício da nossa profissão, ou então para a gente aí ter sucesso nos nossos estudos, né? Então esse mesmo esforço que nós empregamos para a nossa vida secular, nós também devemos empregar para a nossa vida espiritual, se não mais esforço ainda, né, irmãos? Para que nós tenhamos essas verdades vivas em nosso coração, possamos viver a palavra de Deus e podermos ser obedientes à ordem de Deus, de testemunharmos a sua obra àqueles que não conhecem, a testemunharmos esta obra de salvação, essa transformação que Deus opera no coração dos homens. E nos lembramos da figura de Paulo, né? Paulo foi o exemplo máximo disso, né? Ele se converteu, ele teve esse encontro com Jesus e passou a viver uma nova vida. E ele colocou tudo aquilo que ele tinha por precioso, né, irmãos? Sua bagagem cultural, o seu berço, né? Essa questão de ter nascido judeu, de amar, né? Ser do povo escolhido. Ele coloca tudo isso de lado por amor a Jesus, por amor a esta obra que Jesus fez por nós, de nos dar uma nova vida e podermos herdar a vida eterna. Então, irmãos, nós vemos aqui que as obras, né, a obediência à lei, ela não é nada para a salvação, mas ela é tudo de uma vida, ela é a expressão de uma vida salva por Jesus, de uma vida que foi reconciliada por Jesus. Então nós não praticamos obras para sermos salvos, nós cremos em Jesus, na sua obra de salvação, e a partir disso nós vivemos uma nova vida que pratica boas obras, e para nós, irmãos, alcançar os corações daqueles que não conhecem a Jesus através da pregação, através do testemunho da obra de Jesus nas nossas vidas. E nós só podemos fazer isso se tivermos a palavra de Deus escrita nos nossos corações, queridos. Bom, irmãos, essa foi a nossa primeira aula sobre Romanos. A segunda aula a gente vai partir do capítulo 8, mas nesse diálogo entre o capítulo 7 e o 8, entendermos um pouco mais dessa dinâmica aí que Paulo expõe. E para encerrar, nós vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito, Senhor, que nos renova de dia em dia, nos dá poder, ó Senhor Jesus, para, ó Deus, subirmos, ó Pai, para mais perto de ti, Senhor, porque, ó Deus, este mundo, Senhor Jesus, quer nos tragar, ó Pai, nos tirar da tua presença. Mas, ó Deus, através do teu Espírito, tu nos dás o poder para vencermos, sermos mais do que vencedores, e, ó Deus, vivermos esta vida de poder na tua presença, Pai. Alcança, Senhor Jesus, as nossas vidas neste dia. Ó Deus, dá-nos experiências contigo, Senhor, experiências de vida, Pai, experiências, ó Pai, eficazes, ó Pai, que mostrem, Senhor Jesus, o teu poder sobre nós, ó Pai. E assim, Jesus, possamos entender a cada dia mais a tua vontade e podermos, ó Deus, realizar a tua obra, Pai. Fica conosco neste dia, abençoa, ó Deus, a tua igreja, abençoa, Senhor Deus, o nosso pastor, ó Pai, que tem, ó Deus, conduzido as nossas vidas, ó Pai. Renova a vida do teu servo e de todos aqueles que estão à frente da tua obra, Senhor. Fica conosco neste dia, nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham um ótimo domingo, fiquem na paz do Senhor, um grande abraço a todos.